Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fórum Evangélico, desta vez com o tema Refletir Jesus, aqui na MCI, M. Martins. Eu sou a Ana Margarida. Eu sou o Natanael Chaveiro e connosco hoje temos Esther Mesquita, que é idealizadora do Alegarte, é assim que se diz? Alegarte Box. Alegarte Box. E Oséias Melo, que é missionário no Instituto Mailbox Clube Portugal. Exatamente. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa mesa. Obrigada. E é contigo. Sim, é comigo. Contigo. Eu vou já fazer a primeira pergunta. Vocês têm estado a trabalhar com crianças, têm trabalhado com um público infantil, e quais têm sido os principais desafios que vocês têm encontrado ao longo da vossa aventura, do vosso ministério, e se percebem esta realidade que alguns pais já partilharam de guerra aberta com o mundo digital? Podemos começar com a Esther, sim. Ok, olha, antes de responder à pergunta, só quero dizer que a Alegarte Box também foi idealizada pela Rita, desculpem, a Rita, que é a minha companheira, minha amiga, irmã em Cristo, e isto é uma coisa que vem do nosso coração, que depois nós estamos a desenvolver. Só queria dizer isto porque não é meu. Ok. Dar os créditos. Honra a quem honra. E entretanto, na questão, é um desafio. Tenho ouvido muitas. Eu própria, como mãe, sou mãe de dois rapazes, um que já tem 23 anos. Não havia tanto esta questão do digital, havia os jogos, mas não era assim tão profundo. Agora tenho o Simão, de 10 anos, que já cresceu na era digital, não é? Ele não sabe o que é não viver sem um computador, um telemóvel, não é? E é um desafio muito grande para mim, é um desafio. E ouço outras mães também, mesmo no meio cristão, não só no meio cristão, o desafio que é tirar uma criança da tela, as discussões que há, e o que destabiliza também uma família, esta questão das telas, porque depois os pais não sabem como lidar, porque não são da era digital. Isso. E isto traz aqui um grande confronto. Obrigado. Oséias, na tua opinião, como é que tu sentes essa dificuldade? É um desafio, não é? Porque Vamos resumir. É um desafio porque... Pronto, em primeiro lugar, quero agradecer a essa oportunidade, e é uma honra estar aqui com a nossa colega, que tem um ministério lindíssimo também, junto com a Rita. E, pronto, eu também não sou o fundador da TMC, da The Mailbox Club. Eu apenas estou a liderar a missão aqui em Portugal, e somos responsáveis também pela Espanha, pelo Ministério na Espanha também, com alguns colegas ali, e estamos apoiando-os ali também. Bom, no que diz respeito a este tema, é um desafio porque, primeiro, aqui nós encontramos dois temas que precisamos encará-los de maneira distinta. Uma é o Ministério com Crianças, okay, que sempre existiu, né? Nas origens das igrejas evangélicas e na origem das missões. As crianças foram sempre um alvo, um público-alvo, ou pelo menos um campo missionário. O tema digital migrou para o mundo do Ministério Infantil, não é? E nós fomos pegos assim, sem avisar. Claro. Porque essas coisas foram... Assim, surgiram. Parece que a gente dormiu e acordou no mundo digital. Exato. Não é? Foram tão rápido, as mudanças foram tão rápidas, não foi a mesma coisa a mudança do telefone para o telemóvel. Isso. Não é? Telemóvel é uma coisa, smartphone já é outro esquema, não é? Portanto, nós fomos nos apercebendo que as coisas iam mudar, mas o mundo digital, que é diferente de um gadget, um simples gadget, é diferente. O mundo digital, o mundo virtual, como queiramos identificar, foi uma coisa que surgiu muito repentinamente, né? E para a nossa geração, ou nós nos debruçamos de forma realmente mais a fundo para estudar os meandros deste mundo, ou então somos espectadores com alguma tentativa de perceber. Eu, por exemplo, sou pai de duas mulheres já não são crianças, uma inclusive já está casada, a mais nova tem 26 anos, a mais velha tem 28 anos, portanto, elas não nasceram nesse contexto, né? Eu lembro-me que elas só receberam um telemóvel,
que nem smartphone era, um telemóvel. Daqueles quando só estavam... O famoso Nokia 3310. Exato, eu tive que caía toda hora. E aos 12 anos só. Exato, que a gente pisava, sentava em cima, estava debaixo do sofá, enfim, e estava sempre lá. E Né? estava sempre lá. Yeah, E agora temos que ter capas para tudo. Exato. As minhas filhas só receberam um telemóvel no 5º ano. Ok. Yeah. Quando elas já tinham que ir para mais longe, mudar de escola. Então, sim, antes disso, não. Pois. Não é o caso de hoje. Né? Pois. Então, é um desafio, sim, para nós. Nathanael, vou-te fazer uma pergunta agora para ti. Como é que é estar a fazer esta entrevista com a tua filha a admirar-te? Pois, já, está a ser uma experiência engraçada. Não, mas é engraçado que ela é um assunto que eu tenho estado a pensar, que é como é que eu vou lidar com ela. Porque ela também já me vê a mim agarrada ao telemóvel, agarrada ao computador. Daqui a 5 anos ela poderá sentar aqui e dar uma aula para Assim, pai, vim te entrevistar. Não vai ser preciso muitos anos de ministério. Mas isso é um grande desafio, Nathanael, porque nós próprios, enquanto pais, nós temos, e eu vou falar de mim, é que eu também tenho que ter muito autocontrole, porque eu agora também, de vez em quando, dou por mim só ir ao telemóvel, só ver. Isso. E, portanto, nós fazemos coisas irrefletidas e que os nossos filhos, as nossas crianças estão constantemente atentos àquilo que nós fazemos. Claro. Exatamente. E depois como é que tu dizes, olha, estás tanto tempo ao telemóvel, quando tu estás tanto tempo ao telemóvel. Exato. E isto tem que ser uma coisa bem pensada, nós temos que pensar muito bem, não é só nos telemóveis, em tudo que nós fazemos com os nossos filhos e as nossas crianças. Eles absorvem tudo do bom e de muito mau também da nossa vida. Exatamente. E os telemóveis... Isso leva-me mesmo a outra pergunta. A gente está a trocar aqui um bocadinho a ordem. O que eu acho muito bem. Mas no fundo é isso, é como é que nós... Porque a tecnologia é uma coisa que está presente, como disseste, é uma coisa que está presente em todo o lado. E tentar negá-la, acho que seria quase um absurdo. Hoje em dia já quase é impossível. Mas ao mesmo tempo, nós, educadores, nós como pais, nós como sociedade, temos que de alguma forma... Sim. aprender a gerir com ela, sendo que é uma coisa que não nos pertence, é uma coisa que surge, mas para os nossos miúdos, sempre lá esteve, Pois, está lá. eles não sabem Como é o que que é nós não ter, podemos ser um exemplo saudável numa realidade em que isto nos é estranho, mas para eles é perfeitamente natural? Yeah. E tantas vezes damos eu dou um muito mau exemplo. Como é que eu posso, no fundo a pergunta é para mim, como é que eu posso ser o melhor exemplo para a minha filha? Posso iniciar com esta exposição, muito rapidamente. Isso é muito interessante, mas acho que, em primeiro lugar, acho que o primeiro ponto é nós estarmos atentos à realidade de que as crianças continuam sendo crianças observadoras, crianças atentas, ainda que ela esteja no telemóvel, ela está atenta a tudo que se passa. Elas conseguem fazer, se a gente diz que as mulheres conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo... Cuidado que eu estou aqui... Tenham calma lá. Não desanimem. É coisa boa. Se elas conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, as crianças conseguem fazer 5000 coisas hoje em dia. Eu já peguei sobrinhos meus para elas quando eu eram sei de perder. Eu já peguei sobrinhos meus a assistir a televisão, a estar no telemóvel, a estar a fazer um jogo. Eram umas 3 ou 4 coisas que eles estavam fazendo ao mesmo tempo. E eu estava ali a observar. Então, nós não éramos capazes de fazer isso. Então, isso para dizer o quê? Certa vez eu estava a descer umas escadas rolantes num centro comercial e estava um pai e uma criança de 8 anos, mais ou menos, a subirem. E eu presenciei. O pai estava no telemóvel e a menina estava ao lado do pai a dizer assim: alô, tem alguém aí? Alô, tem alguém aí? Assim. E eu disse: opa, olha aí. Ou seja, como pais, nós temos que entender que as crianças importam-se com o nosso exemplo. Claro, claro. É mais difícil para elas do que a gente pensa desassociar-se de um gadget com o qual ela nasceu praticamente. Porque muitas vezes, quando a criança vem para o lar como bebê, o gadget já lá está. Exatamente. Já lá está. Não é diferente de uma bola que a criança recebe depois. Não é? Quando faz o seu 2, 3 anos, os meninos ganham uma bola, as meninas começam a identificar-se com uma boneca, coisa assim. Os gadgets
a televisão, que hoje já são Smart TV também, né? A Alexa. Pois, a Que ajuda Alexa, muitas mães, tal, que eu já tal. vi isso. Então, as crianças já nascem dentro de um mundo digital. Nós não levamos o mundo digital para elas, elas são inseridas no mundo digital, não é? Então, mesmo assim, elas continuam sendo crianças atentas. Então, elas importam-se com o exemplo que nós damos mediante aquilo que nós ensinamos, as exigências que fazemos. Com o exemplo e com a presença, né? Então, a primeira coisa eu acho que é isto, nós estarmos atentos, porque as crianças importam-se com isso. Se a gente cair nesta de que, se elas fazem, elas também vão compreender que eu posso fazer, porque eu estou a trabalhar, isso aqui é trabalho, elas estão a divertir-se, isso aqui é meu trabalho e tal, né? Então, em primeiro lugar, é estar atento, é nos policiarmos, principalmente na hora das refeições. Principalmente. Esther, que sugestões é que me dás a mim para ser um melhor exemplo enquanto pai? Eu não te consigo dar. Não. Pois a gente diz, mas não. Eu estou cá com uma esperança nesta conversa. Olha, o que eu te aconselho a ti é o que eu preciso de conselho para mim, porque eu também, isto para mim é um desafio. É um desafio porque computador, é tablet, é telemóvel, porque depois estou a comunicar com pessoas da Alegrarte, porque eu depois estou a comunicar com as pessoas da faculdade. Estamos porque a trabalhar. Quer dizer, são muitas chamadas, são muitas coisas a chamar a nossa atenção e que isto às vezes faz-me pensar, e não te vou conseguir dar um conselho, mas vou-te dizer aquilo que eu penso, que isto é muito coisa do nosso inimigo para nos distrair das coisas que são importantes, que é a família, os nossos filhos. E então nós temos que trabalhar isso primeiramente na nossa vida, sim. E quando nós não conseguirmos, nós temos que pedir ajuda. E isto vem tocar aqui numa coisa mais sensível, que é a nossa saúde mental e a nossa vida espiritual. E que as pessoas não se enganem, mas as tecnologias, o mundo digital, consegue ser um vício para nós, tanto ou pior como um vício do álcool, da droga. E isto acho que não se fala ainda muito. Vai-se falando, não é? E isto destrói famílias, destrói relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e esposa também, não é? Nós sabemos disso, e isto é uma distração do inimigo para destruir aquilo que Deus criou, que é a família, que é a coisa mais maravilhosa, não é? É assim, honestamente, a gente evita falar sobre isso, porque nós vivemos num contexto cristão, e nós temos dificuldade de aceitar as nossas limitações. De assumir, eu diria. De assumir, exatamente, de assumir. Também, essa é a sim. palavra mais correta, de assumir. Porque lá fora as pessoas sabem disso. Sabem que o telemóvel, o apego, essa adição aos telemóveis, a conexão das redes sociais é um fator de dependência, assim como uma droga, não é? Eles têm há essa discussão lá fora, mas no contexto igreja não há, porque nós há mais velada, entendeu? Não, existe aquela consciência velada, a gente não assume isso. Isso Claro, é não, gravíssimo. porque nós somos cristãos, Claro, e nós não exatamente. podemos O cristão não é dizer, dependente de nada. Claro que é. Pois, não é? e é um problema complicado. Agora, uma situação. Eu entendo, eu gosto de definir as coisas com duas palavrinhas, obviamente que entra aí muito mais, que é, para as crianças isso pode ser um fator de distração. Para os adultos é um fator de irresponsabilidade. Uau. Por exemplo, Forte. na semana passada eu vim a conduzir e eu evito o máximo, o carro tem tablet, tem essas coisas, portanto a gente está conectado, não precisamos mais mexer com as mãos nem nada. Pronto, isso facilitou bastante. Mas eu gosto de ouvir música, porque é o único momento que eu consigo ouvir música no carro. E no caso, a música que tu podes ouvir, Exato. tu gostas, Que eu não é? gosto. Sim, a música que eu gosto e a minha esposa e a minha filha, que anda ainda conosco, tem que ter paciência. Porque, Este é o meu momento. Esse é o meu momento. Agora Fora isto, eu não consigo, né? Então, mas eu estava a olhar pelo retrovisor, vinha um pai com um menino pequenino, devia ter uns 6, 7 anos, no máximo, sentado na poltrona da frente, do lado do pendura, à frente, sem cinto, sem cadeirinha, e o pai no telemóvel, a filmar coisas, a fazer talvez um TikTok, uma coisa qualquer. alguma coisa assim. E ele vinha atrás de mim, e eu dizendo assim para minha filha,
bem, eu tenho que me distanciar do carro que Exato. está aqui atrás, porque Exato, isso vai correr mal. isso vai correr mal. E eu fazia de tudo e ele, cada vez que eu acelerava, ele vinha atrás também, porque ele via espaço. Eu disse, então eu vou ter que fazer o contrário, vou ter que ir devagarinho para poder acalmá-lo. Então foi o que eu fiz, comecei a vir mais devagar para ele perceber que alguém estava atento. Não é? Porque aquilo era uma coisa de uma irresponsabilidade muito grande. E engraçado que o filho nem sequer estava, na verdade era uma menina, nem sequer estava com o telemóvel na mão. Pois, era só o pai, não é? Ou seja, é de uma irresponsabilidade, né? E essa questão da adição é muito interessante. Sabes que há tempos atrás, não há muito tempo, um bocadinho antes da pandemia, nós fizemos uma EBF numa igreja evangélica em Leiria, e aquela zona lá de Leiria. E nós fizemos um EBF numa sala da biblioteca da Junta de Freguesia, ou municipal, não sei dizer exatamente isso, mas sei que era uma biblioteca pública. Fizemos um EBF ali. E nós tínhamos um grupo de crianças bem diversificado, desde os 5 até os 14 anos. Havia uma menina de 14 anos, que era mais velha, mais alta e tal. E nós combinamos logo na primeira sessão com eles, com as crianças todas, era um grupo de 30 crianças mais ou menos, nós combinamos assim, olha, eu sei que os telemóveis é um desafio para todos nós. Eu estou convosco aqui, mas estou coçando a mão para poder dar uma espreitada lá para ver se há mensagem, se não há e tal. E eu entendo o vosso lado também. Mas é assim, eu não consigo competir com o telemóvel. Por melhor que eu seja contador de histórias ou ainda que eu me vista de palhaço, não consigo competir com isso. Então eu tenho que combinar uma coisa convosco. Neste momento, que são apenas 30 minutos, vocês vão encostar o telemóvel ali. Não é ficar convosco. Vocês desligam o telemóvel e ali está o cantinho dos telemóveis, vocês vão colocar. Como é que reagiram? A menina de 14 anos, ela recusou-se fazer isso. Claro. Depois, com alguma abordagem, consegui convencê-la. Mas sabe o que ela fez? Vocês vão ficar chocados. Ela pegou o telemóvel, a capa do telemóvel não era como esta minha, era uma transparente, entregou o telemóvel. E a capa ficou? Ficou com a capa assim, ó. Uau. Fazendo... Pronto, como se Gestos, fazendo gestos. Uau. Porque o cérebro estava a dizer assim, Tá a faltar precisas qualquer disto, coisa, precisas de disto. fazer isso. Isso é chocante. É muito desafiador Yeah. e é chocante, mas de alguma forma vocês acreditam que existe uma maneira saudável, se é que eu posso usar este termo, porque até De conviver. custa... Exato. A ideia não era desmoralizarmos nós. Exato. Yeah. É porque eu ainda nem sequer sou mãe e depois não é só isso, é assim, também trabalho com crianças e adolescentes na minha igreja. Claro. E eu sei que isso é difícil. Então eu já chego à sala, olha, quem não tem a Bíblia, por favor que abra a app. Eu própria já faço isso. Yeah. Então, por isso mesmo, existe alguma maneira saudável ou usar então o digital a nosso favor e para benefício da criança? Vamos trazer um bocadinho de esperança, pelo amor de Deus. Eu sei, olha, o ministério dela isso. é contra isto, porque o ministério dela só tem coisas manuais giríssimas que ocupa o dia a dia de qualquer criança, de qualquer família. É excelentíssimo. Mas para o dia a dia, para quem Mas trabalha é com desafiador. crianças na igreja, para quem tem filhos, existe alguma maneira saudável de usar isso a nosso favor? Sim, existe. Olha, nós não podemos dizer agora vamos terminar com isto tudo. Pois, em exato. momentos, sim. Yeah. Olha, eu só para vos dizer, na minha igreja, quando faço algum evento de crianças, eu tenho uma caixa que é o Boca de Lixo. Tem nome. O Boca de Lixo. Toda a gente sabe que no momento em que começa o programa, metem os telemóveis na boca do lixo. Uau. Agora, que realmente também é chocante que estão sempre, Osté, já posso ter telemóvel, Osté, já posso ter telemóvel. Assim, muitas vezes, constantemente. Coçarem-se a tremer. Pronto, mas sabem. É porque é vício mesmo. Agora, eu tenho um professor do grupo de Ministério Infantil que ele criou uma app. Eu ainda não a vi, mas eu acredito que está muito bom. Uma app em que ele vai inserindo as lições, ele até está a ministrar as bem-aventuranças, e ele, à medida que vai ministrando a lição, ele vai colocando lá a lição e questões para ir fazendo com a família, supostamente, durante a semana. E é isto que também quero chegar, é os momentos em família que são tão importantes e que se estão a perder. E é aí que a Alegrar também entra,
que é, nós proporcionamos, ou seja, nós pensamos em alguns mini devocionais em que nós usamos o telemóvel para ir ao YouTube, para ir ler o versículo se não quiserem ir à Bíblia, e que nós temos devocionais de 10, 15 minutos para ter um momento em família. Por causa da questão digital, estes momentos de família, para já o trabalho, não é? O trabalho, escola, já não nos dá muito tempo para estarmos em família, não é? Até para fazer uma simples oração. Isso. Eu tenho esse desafio, eu estou a falar porque é desafiante para mim própria fazer isto com a minha família. E então, eu e a Rita pensámos, nós temos que arranjar aqui uma forma de proporcionar momentos em família. Então nós criamos aqui alguns devocionais pequeninos de 15 minutos, até tem atividade e tudo, mas é uma atividade assim pequenina que se pode fazer rapidamente, e depois temos o tempo de oração e temos o tempo de ir ouvir um louvor no YouTube. Pronto, não vamos anular não podemos anular completamente aqui a parte digital, mas pronto, tem que partir de nós adultos, não é? Temos de ser nós sermos primeiramente disciplinados e depois nós somos o exemplo dos nossos filhos e das nossas crianças. É verdade que existem muitas aplicações que facilitam o envolvimento dos alunos, das crianças, dos adolescentes com alguma programação. Por exemplo, nos acampamentos, eu nunca usei e até onde eu puder não usarei, mas eu não critico quem usa. Até acho que fazem bem, mas eu não vou por esta opção. Mas há aplicativos ou aplicações que estimulam o uso do telemóvel para envolver-se em quiz bíblicos, não é? Em gincanas, em perguntas, aqueles quizzes que são fáceis de tentar descobrir no telemóvel. Quem responder primeiro, está aqui o aplicativo e tal. Então, isso já foi feito na minha igreja, inclusive, que eu achei super interessante, mas eu ainda resisto a isso, porque eu sou da época, veja só, que quando eu comecei no Ministério Infantil, eu tinha 17 anos, nós sonhávamos, naquela altura, isso foi em 87, nós sonhávamos em que cada igreja, cada departamento infantil tivesse uma televisão, um leitor de vídeo cassete com uma história bíblica para as crianças verem. Hoje, nós não precisamos mais sonhar com isso. Hoje a gente ora para que isso saia, desapareça, porque nós não soubemos lidar com isso. Não é? Nós entramos num laço, que eu acho que isso foi algum laço que metemos o pé ali e não conseguimos desatar. Mas eu não sou contra essa tentativa de administrar, de dosear, ainda que com alguma dificuldade, né? Mas dosear o uso dos gadgets dentro do seio familiar em algum momento, ou até mesmo dentro da escola dominical e tal. Já que estás a falar nisso, uma das perguntas que também me surgiu agora é: foi fácil fazer essa transição para muitos de nós pais ou muitos de nós educadores de deixarmos o comando um bocado do lado da televisão, agora do lado do YouTube, do telemóvel? O que é que eu posso fazer para recuperar esse comando? Porque eu vejo muitas vezes é fácil, os putos hoje em dia, a internet é super estimulante, eu a contar histórias, como tu disseste, não consigo competir, então ponho-o a ver vídeos, e há vídeos muito bons na internet, não estou a discutir isso, mas não foi também para isso que Cristo nos chamou. Pois não foi esse o sonho que Deus nos deu. Então como é que nós podemos de alguma forma resgatar essa chamada de sermos nós, a estarmos presentes, a sermos exemplo, a partilharmos vida e não delegarmos isso para um computador, um tablet ou uma televisão? Como é que nós podemos fazer essa transição? Eu acho que o maior desafio é sermos nós pessoas smarts. Compreende? Porque o smart não é apenas o telemóvel, a televisão também é um smart, ou seja, a nossa vida pode ser um smart, ou seja, ela pode ter uma série de aplicações disponíveis para os nossos filhos conhecer. Nós não podemos cair naquela ideia de eu já sou pai, já dei a educação que dei,
E já pronto. fiz a minha parte, Claro. sou provedor, a mãe também é provedora, ou então está dentro de casa, cada um faz a sua parte e acabou. Não, a nossa vida tem que ser um pouco mais smart, para que o nosso filho entenda que, afinal de contas, é fixe estar com meu pai, é fixe estar com a família, é fixe estar com a minha mãe, é fixe estar no ambiente de casa, nem sentir falta do telemóvel. Então, em casa, por exemplo, embora minha filha já tenha 28 anos, se nós nos descurarmos, daqui a pouco os três estão na mesa, cada um Com com o seu seu. telemóvel. Então, o que é que nós fazemos? Eu aproveito o jogo que eu lancei há pouco tempo, que é o Turnaround. A gente joga imenso em casa. Também tem outros jogos de tabuleiro. E a minha filha mesmo aqui, então vamos fazer um jogo hoje. Então ela própria que já traz o incentivo. já traz o incentivo para a gente poder esquecer um bocadinho as Smart TV, os smartphones, e nós é que somos os smarts em casa. O que é que nós podemos fazer hoje? O que é que podemos, por exemplo, há uma coisa que eu faço muito, que eu gosto imenso, é tratar do meu jardim, na minha varanda. Eu tenho uma varanda pequenina, de 1 metro por 3, só. Não dá nem para dar a volta, tem que entrar e vir de costa, né? Mas ela está repleta de flores e tal. E o quarto, a janela da minha filha também tem Boa. 2 caixas de flores. Que eu disse a ela, escolhe as flores que queres, mas és tu que És tens tu que cuidas. que cuidar delas. Então nós nos encantamos com as abelhas que ali vão, com as borboletas que ali aparecem, com os passarinhos, que agora encontrei um passarinho a fazer um ninho em cima, na pérgola, que é tudo pequenino. Claro. Eu moro num apartamento. Mas isso para mim é um frescor. Eu pego uma chávena de chá ou de café, vou ali para a varanda, fico ali um tempinho, pego a minha guitarra, toco um bocadinho, a minha esposa vem, a gente lê um texto da Bíblia, conversamos um pouco. Está aí um ambiente smart, mais apropriado do que... Talvez a coisa mais saudável é mesmo voltar à contemplação. É isso. Talvez seja isso. Sabes que em relação a isso, desculpa, não quero dominar aqui, mas sabes que em relação a isso, fizeram uma pergunta a uma pessoa ligada a esta área, e ela disse assim, o que mais me desafia é a falta do espanto. Eu não quero perder o espanto. Né? E isso, as crianças já não se espantam com mais nada. É verdade. Esther, não sei se tu queres acrescentar alguma coisa. Eu quero, porque quero dar mesmo muita razão aqui ao Oseias, porque e dar aqui um bocadinho de publicidade, que esta última Claro, nossa claro. caixa que nós lançamos hoje, que fala sobre a criação, ela tem muito isto da contemplação, que é nós damos sugestões de ir a quintas, de ir ver aliás há uma sugestão que eu faço, nós fazemos de irmos ver um museu de anatomia, como é que é o nosso corpo por dentro. Uau. Portanto, que tem tudo a ver com Claro, ali, claro, a criação, o tempo do descanso, que Deus criou o tempo de descanso, porque é para descansar, Exato. para não trabalhar, não fazer as coisas normais do dia a dia. A contemplação, foi muito boa essa palavra, obrigada porque trouxeste. Mas era só isso que E eu queria vocês dizer. criam essas boxes com que frequência? Ou seja, um pai consegue adquirir isso e... Olha, nós não conseguimos ter assim Claro. uma frequência. Às vezes lembramos, podíamos fazer uma caixa sobre, sei lá, o esqueleto. Nós temos uma caixa que é a caixa da luz do Halloween, que foi do ano passado, em que nós evidenciamos o esqueleto, porque o esqueleto esqueleto é a criação de Deus, não é cá para meter medo, nem é coisa Claro. do diabo, não, foi o Senhor que criou o esqueleto, o nosso esqueleto que sustenta Claro. tudo. Exato. E então nós vamos pensando assim, às vezes não fazemos mais porque não temos tempo, às vezes é que nos surgem assim estas ideias, que é a inspiração do Senhor, não é? Nossa ideia, não é? Então vamos trabalhar nisto, vamos. Pronto, e vamos. Nós tentamos planear o ano, mas a vida não deixa, não é? é um corre-corre, não é? É. Mas é um bocadinho assim que nós fazemos. Yeah. Queremos mudar isso. Com muita pena nossa, Sim. vamos ter que nos despedir, porque o tempo já corre Ok. e bem, mas antes de vocês irem embora, por favor, falem-nos um bocadinho do Alegrar Box, falem também do Mailbox Club. Onde é que podemos encontrar vocês? São 2 boxes aqui, olha. 2 boxes. Smart box. Bom, Mas onde é que Yeah, vos duas podemos boxes. encontrar? Como é que os pais também podem recorrer a vocês e todas essas coisas? Força. olha, então é assim, nós só temos neste momento o Instagram, onde nós vamos colocando algumas fotos. Nós não somos muito ativas no Instagram, nós somos
umas totós. Se A Rita é alguém mais... quiser vir ajudar nas redes por sociais. favor. A Tendo Rita em é conta mais... que isto é crianças no mundo digital, Nós também elas até somos. estão bem, não estão muito dentro. Exato. Nós, pronto, também porque não temos tempo, mas a única forma, e depois nós também visitamos igrejas que nos convidem, às vezes também fazemos de convidadas, mas se houver alguma igreja que queira saber mais sobre o nosso projeto, o nosso ministério, nós vamos, também eventualmente se quiserem que façamos algum E sabemos algum tudo isso programa. pelo Instagram? Sim, ou... ok. contactam connosco através do Ok. Instagram, tem lá todos os nossos contactos também. E pronto, é a única forma neste momento. É assim. Boa. Muito bem. Nós também vamos pelo mesmo caminho. O nosso principal canal de comunicação é o Instagram. Nós estamos trabalhando no site, mas não temos pressa. O Instagram tem mostrado que tem sido muito mais eficaz nessas conexões. Então nós temos o Instagram, que é TMC, ou TMC Portugal, @TMC Portugal, que é The Mailbox Club, não é? E nós temos o nosso escritório na Igreja de Cristo de Lisboa, na rua Felipe Folk, número 21 A e B, ali em Lisboa, ao pé do Saldanha, né? Então ali podem nos procurar, tal. O que nós temos para oferecer, para além do jogo Turnaround, que tem sido uma bênção, nós também temos um programa de discipulado infantil que pode ser utilizado tanto na igreja como em casa, como família. Eu conheço algumas famílias que estão aplicando este discipulado infantil com os seus filhos. Está aí uma boa maneira de distrair-se um pouco do telemóvel e manter-se focado em algo mais substancial e espiritual, não é? Trabalhar na espiritualidade deles. Então temos o discipulado infantil, que é Investigadores da Bíblia, e estamos a trabalhar em mais 3 materiais para pré-escolares e primários também nesta área do discipulado infantil. Logo estará à disposição gratuitamente. Excelente. Lembrando que todo o nosso material, exceto o jogo Turnaround, todo o nosso material é gratuito para as famílias e para as igrejas. Só mesmo para finalizar, não queria deixar os pais desmotivados e pensar que sou uma desgraça da miséria, o meu puto está a perder. Uma palavra simples, uma palavra curta de motivação, de ânimo para esses pais que, ok, nem sempre foi um exemplo. Está perdido. Claro, a pessoa pode sentir isso. verdade. Mas uma palavra de motivação, de incentivo que, de facto, eu pelo menos acredito nisto. Cristo resgatou-nos da nossa condição perdida. Então há há esperança sempre. Ok. Mas sendo vocês, estando neste ministério, que palavra que vocês deixam? Uma palavra curtinha, uma palavra de incentivo. Ok. Para eu não esquecer o que é que eu estava aqui a pensar, eu quero dizer primeiro. Aí eu vou dizer, eu vou dar a katana e tu dás o pijama. Tá bem? Yeah. Ok. Que é o seguinte, para os pais que têm bebês, criancinhas pequenas e já com 2 anos de idade. Porque tudo começa aí. O problema todo está aí. Uma criança pequenina, o cérebro dela não interpreta a diferença entre bem e mal com L. Interpreta apenas a diferença entre o bom e o ruim, ou o bom e o mal com o. Compreendem isso? Ou seja, tem que ter muito cuidado. Quando a gente retira o telemóvel de uma criança de 2 anos, que o cérebro dela disse assim, olha, tiraram-te aquilo que é muito bom para teus olhos, para a ocupação da tua vontade. Chora, esperneia, porque tu precisas disso. O cérebro diz assim para ela, por isso que ela manifesta assim. O cérebro não diz assim, olha, isto é mal, ou seja, não é mal com U, mas é um mal que vai trazer, isso parece ser uma coisa boa que vai te trazer um mal. A criança não, o cérebro da criança não pensa assim, pensa entre o mal com U e o bom, que esse mal com U seria o ruim, não é? Uma coisa boa pode ser má lá na frente, do L, o mal com L. Uma coisa ruim agora Pode ser boa lá à frente. pode ser um bem lá na frente. A criança, o cérebro da criança não está preparado para isso. Ela só interpreta aquilo que é Agora, bom sensorialmente. Então nós temos que ter cuidado e proteger o cérebro da criança, para que depois consigamos proteger o espírito da criança. Excelente. Esther, É isso. uma motivação.
Não desistam, não, mas isto que o Oséias está a dizer é muito importante, porque uma das primeiras coisas que nos facilita é isto mesmo, é dar um telemóvel a uma criança com 2 anos, com 1 ano, para estar quieto. E realmente isto depois retira a nossa responsabilidade. Agora, há esperança, porquê? Porque nós não estamos sozinhos, nós temos uma família, a igreja, não é, que nos ajuda. Se nós não sabemos fazer, vamos procurar ajuda, não é vergonha nenhuma. Nós às vezes, comunidade cristã, temos vergonha, vou agora pedir ajuda porque eu não consigo lidar isto com o meu filho. Não há vergonha, somos família. E Jesus e a Bíblia diz que ensina ao menino no caminho que deve andar, não é? E é isso que nós devemos fazer desde o início. Se nós não queremos que as tecnologias sejam influência, então não vamos ensinar isso desde pequenino. Não vamos. Ou vamos ensinar ou mostrar outras coisas que são belas também antes do telemóvel. Exato. Só uma sugestão, eu não posso esquecer, para ajudar os pais com alguma situação que precisa de ajuda, como aqui a Esther referiu, nós temos o nosso projeto Família Saudável. É um gabinete de psicologia com 5 psicólogas capacitadas, 5 psicólogas crentes com experiência nesta área também, disponíveis para trabalhar esses temas com as famílias que necessitam. Basta procurar-nos pelo Instagram, por exemplo, @Projeto Família Saudável. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado pela vossa presença. Foi Obrigada. excelente este momento. Pessoalmente falando, foi muito bom perceber que de facto há essa esperança de que nem tudo o que eu fiz de errado com a minha filha é uma tragédia que não tem remédio. Não, graças a Deus existe solução. E então nós vamos continuar aqui no fórum, continuando a aproveitar primeiro o almoço, não é? Vamos almoçar, depois todos os workshops, as palestras que ainda vão acontecer, e todos os ouvintes podem continuar a ouvir-nos no Spotify, no YouTube e através do site rtmportugal.org. Mas mais uma vez foi muito bom estar aqui com vocês. Para mim foi um privilégio estar aqui com a Esther e Que com Deus vos vocês. abençoe. Pessoal, também. este foi o momento Obrigada. da nossa mesa. Deus vos abençoe. Obrigado.